Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E para finalizar, eu vou falar dos dois últimos capítulos, né? Na verdade, os dois últimos pilares, né, do livro aqui da autora Murray Einstein, né? Importante que você lê aí. É difícil falar o nome para mim dos autores, né? Até porque eu nem sei assim se está em. Na verdade está em inglês, né? Mas pode ter umas várias atenuantes aí em relação ao nome próprio, né? A pronúncia, a maneira, mas enfim. Dane-se, o importante é falar do conteúdo. Bom, o conteúdo desse livro, dos 4 pilares, que eu já falei 2, na verdade, né? Em 2 vídeos. Esse é o último é um livreto, um livro bem pequenininho. E eu deixei para falar hoje. Hoje é dia 8 de janeiro, né? Bom, de 2025. Bom, ele fala do pilar 3 aqui, sobre os sonhos como caminho para a totalidade. Na verdade, esse tema sonhos, assim, ele é bastante, ele atrai bastante atenção. E assim, confesso que esperava mais, mas também não posso culpar a autora porque ela fala que é uma introdução concisa, né? Realmente é um resumo dessa obra, né? Baseada, é claro, nos escritos, né? De Carl Jung, né? Bom, mas assim, dentro dessa perspectiva, como eu estava dizendo, é um tema bastante atrativo. E ele é atrativo desde a Bíblia, né? Desde quando a gente vê lá José, quando o faraó teve lá o sonho e aí precisava que alguém interpretasse, e até que dentre aqueles que lá estavam servindo o rei, até que teve que chamar José porque eles não conseguiram. E aí José faz lá a interpretação dos sonhos e o povo, tanto de Faraó quanto do próprio Israel, não morre totalmente porque, né, eles prepararam para isso. Mas enfim, o que isso tem a nos ensinar, segundo aqui nessa edição concisa da autora, né? Que ela fala dentro da psicanálise junguiana, porque tem a Freud, né? Atribui grande valor ao trabalho, e também Freud também dá valor a esse trabalho dos sonhos também, né? Os sonhos têm a capacidade de revelar ao analista, no caso, e ao paciente, o que está acontecendo abaixo da superfície do consciente, ou seja, no inconsciente. Eu já tenho algumas definições acerca do porquê nós sonhamos, e assim, aí eu tenho outros livros que eu estudei dentro do círculo circadiano, onde a importância do sono, né? E o ciclo que começa do nascer ao pôr do sol, mas enfim, dentro desse universo aqui do sonho, de sonhar, como ele propõe aqui, certamente, como ela propõe, certamente isso pode trazer alguma coisa que está em oculto. Se nós formos buscarmos dentro da história, nós vamos encontrar que os grandes criadores, eles buscaram, né, através dos sonhos, uma ideia que ele estava relutando e não conseguia, e até que a ideia veio num sonho. Mas aí eu vou fazer a associação do que eu interpreto, do que eu entendo, né? E aí vai entrar numa outra área que não vai caber aqui, então não vou falar e não vai ter corte o meu vídeo, então vamos seguir adiante, que sempre vem uma ideia de um livro na minha cabeça, né? Porque só o ano passado eu li mais de 100 livros. Agora esse ano a meta vai aumentar, porque era 2 por semana, até 3, agora eu estou lendo 3 e agora comentando, então para trazer mais armazenamento para o meu cérebro, né? E claro, compartilhar o que eu tenho. Mas enfim, voltando aqui, vocês perceberam que eu fico divagando? É porque eu tenho sérias dúvidas se eu não tenho TDAH, mas para quem conhece aí do outro lado pode até comentar que é bem possível que eu tenha. Mas é dentro do mesmo universo. Bom, o que eu acredito é que quando nós estamos numa atividade ou hiperatividade de determinada coisa, não sei se já aconteceu com você, comigo pelo menos, quando você inicia num trabalho novo, tudo novo, aquela expectativa, aquela ansiedade que gera em nós, então é natural que dentro daquele momento a gente comece a sonhar com o trabalho, parece que a gente deita. A gente saiu do trabalho, chegou em casa, tomou banho, fez os afazeres, foi dormir, mas à noite a gente continua trabalhando. A nossa mente está hiperativa na relação daquele trabalho devido ser uma novidade. Então, assim, quando nós estamos focados em determinada área, em determinada coisa, nós tendemos a estarmos repetindo isso enquanto dormimos, porque é o que acontece, o corpo adormece, mas o nosso cérebro continua trabalhando. Isso que é a verdade. Então, assim, ele traz isso de algumas abordagens. Sugiro que, se você
gostar desse tema, né, ele vai trazer bastante informação aqui, mas como eu vou ter que falar dos 2 capítulos, então ele vai falar da estrutura do sonho, dos sonhos, né, que como essa estrutura acontece, basicamente, ela vai ser isso, vai ser uma reprodução, mas muitas das vezes a pessoa está em busca de resposta de algo, está em dúvida de um sonho que teve, que está refletindo exatamente o cotidiano dele, fechou? E por último, do 4º pilar, é sobre a imaginação ativa como agente de transformação. Gente, essa parte aqui é uma parte assim que já foi bastante evoluída, eu diria, com o decorrer dos anos, porque é um livro aí, na verdade, os estudos, né, de Jung e Freud, claro que Freud antecedendo Jung e depois Jung vem, né, 20 anos em torno ou mais depois de Freud, mas assim, é um livro de 1920, né, os estudos, 30, 40, até por aí, né? Mas assim, o que acontece? Depois dessa imaginação ativa que ele coloca aqui, muita coisa aconteceu. Então tem novas literaturas que já traz uma abordagem bem mais robusta nesse sentido, tá? Mas eu vou colocar aqui uma situação que ele coloca lá dentro dos estudos dele, que como que é isso, imaginação ativa, pela perspectiva de Carl Jung, né? O que acontece? Eu estou diante de uma janela aqui, que vocês não podem ver agora, mas eu estou de frente de uma janela que tem um pé de amora, tem uma planta daquela que sobe na parede, né? Trepadeira verde, que parece uma, acho que chama lá, sei lá, tipo uma cegonha, sei lá, enfim, mas é uma planta que cresce trepando no muro, né? Mas enfim, o que acontece? Eu estou aqui, e segundo a autora que está se remetindo a Carl Jung, ela está dizendo o seguinte: quando eu foco ali e fico ali por um determinado tempo, segundo ela 30 a 40 minutos, focado, tentando limpar a minha mente, por um período longo, nas pesquisas, nos estudos que eles fizeram, ele não vê nada, durante meses às vezes, e fica lá, tentando limpar a mente, sem deixar nenhum pensamento, o que é impossível praticamente, né? Os pensamentos vêm, mas tem umas técnicas que a gente usa dentro do processo de meditação que possibilita você pelo menos você criar uma tela em branco, né? Imaginar uma tela em branco, tem outras regrinhas, mas essa aqui para simplificar. E aí você fica lá, para que em algum momento, e aí acontece depois de muito tempo, você fazendo isso todo dia, repetidamente, acontece de você ter um insight, sei lá, um negócio acontece. Para ele lá, eu não me recordo agora, mas para um aluno eu tenho certeza que apareceu uma cabra. E aí, só que depois que apareceu de muito tempo a cabra, por muita insistência, aí depois a imaginação ativa tinha que... Aí ele continuava vendo a cabra e não mudava nada, até que muito tempo depois vendo a cabra tem uma reação e você tem que acompanhar a reação da cabra. Aí é um processo de que você vai desenvolvendo essa questão de imaginação ativa da perspectiva que você não espera nada para surgir algo. Então, assim, eu já penso assim, eu já tenho uma técnica usada até pelo Dr. Joe Dispenza, e também tem um outro autor que tem uma que eu gosto e uso bastante, que é a meditação de 6 fases, que aí me possibilita abrir mais janelas, sabe? Ter uma condição de ativar a minha imaginação de maneira coordenada, direcionada, ou seja, intencional. E é isso que eu faço. Então, assim, por isso que eu falo, cara, legal, mas assim, hoje, dentro do processo de imaginação ativa proposto pelas algumas literaturas, não tem bastante literatura sobre isso, né? O Poder do Agora, o Dr. Joe Dispenza, como você é o placebo, como se tornar sobrenatural, que aí entra no processo de meditação, enfim, tem bastante coisa. E aí sim você coordena esse processo, e aí sim eu acho bastante relevante, proveitoso, pelo menos para mim tem sido bastante. Fechou? Vídeo longo esse, hein? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo aqui do canal. Um abraço!